Olá, queridos pastores e crentes. Da última vez analisamos os dois tipos de espíritos ao longo de 2 dias. No mundo espiritual há Deus e os anjos que pertencem a Deus, mas há também Satanás, um anjo pecador que traiu Deus e saiu. Eles estão a fazer o trabalho de se mostrarem no templo de Deus, fingindo ser Deus e anjos de luz. O Espírito, que é invisível aos nossos olhos, atua através das pessoas. Por isso, temos de discernir o que uma pessoa, ou seja, um pastor, diz e faz com base na Bíblia. Assim, discernir as palavras e as ações de um pastor é o mesmo que discernir o Espírito que está com ele. Deus e os pastores de Deus podem testemunhar tanto o significado das profecias da Bíblia como a realidade do seu cumprimento. E os pastores que pertencem a Deus cumprem o seu dever para que a vontade de Deus se cumpra na terra como no céu. Contudo, se uma pessoa afirma ser um pastor de Deus e testifica a obra da Bíblia, mas não conhece o significado da profecia e sua realidade, ou dá uma interpretação falsa, então essa pessoa é um pastor de Satanás e o espírito que está com ela também é o espírito de Satanás. Estes não devem ser julgados com base nos seus pensamentos e sentimentos. Além disso, não devemos julgá-la segundo os padrões do mundo. O mundo confia nas pessoas com dinheiro, estatuto e boa aparência. No entanto, Deus não julga uma pessoa pela sua aparência, mas olha para o seu coração. Por isso, o pastor de Deus não escolhe necessariamente alguém que tenha muito dinheiro, um estatuto elevado ou que seja bem parecido. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, nasceu como filho de um carpinteiro no bairro pobre de Nazaré. Assim, quando discernirmos um pastor e um espírito, temos de o fazer com base na Bíblia. Por isso, a partir de hoje, vamos aprender comigo sobre os fundamentos da Bíblia. Que tipo de livro acham que é a Bíblia? Muitas pessoas pensam que é um livro dado a pessoas que não acreditam em Deus. Além disso, a maioria das pessoas pensa que a Bíblia é um livro que registra factos históricos desde o tempo de Adão até a primeira vinda de Jesus. Contudo, a Bíblia é o livro da aliança com o povo escolhido que acredita em Deus. O Salmo 89:3 também diz que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo escolhido. Por isso, chamamos ao livro que registra a aliança de Deus desde Moisés até à vinda de Jesus o Antigo Testamento, e chamamos a nova aliança estabelecida por Jesus através do sangue da cruz o Novo Testamento. Se a Bíblia fosse um livro de história, não estaria escrita como Antigo Testamento e Novo Testamento, mas como História Antiga e História Nova. Por isso, a Bíblia é o livro da aliança e Deus não pode fazer uma promessa com alguém que não conhece Deus ou que não acredita em Deus. Portanto, nós que acreditamos em Deus e em Jesus devemos conhecer a Bíblia melhor e estudá-la com mais diligência do que qualquer outra pessoa. João 14:23 diz que, se amamos Jesus, guardaremos as suas palavras. E Deus prometeu estar com ele. Mas disse que as pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas não cumprem suas palavras, não amam Jesus e Deus não está com elas. Em Oséias 4:6 há uma advertência aos israelitas que acreditavam em Deus, mas negligenciavam a Bíblia. O conteúdo é o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Por isso, o que Deus mais quer de nós é que conheçamos a sua vontade e que a cumpramos. Se uma pessoa diz que acredita em Deus e em Jesus, mas não procura conhecer e guardar o seu significado,
não poderá entrar no céu. Mateus 7:21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gritar a Jesus, Senhor, Senhor, significa ser crente em Jesus. No entanto, se uma pessoa não cumpre a vontade de Deus, a sua fé é falsa e não ama Jesus. Por isso, dizia-se que essa pessoa nunca poderia entrar no céu. Depois, se lerem os versículos 22 a 23, verão que muitas pessoas foram ter com Jesus na segunda vinda e disseram: Falei como profeta em nome do Senhor e expulsei demónios em nome do Senhor. A julgar pelo facto de fazerem milagres em nome do Senhor, estas pessoas são pessoas que acreditam fervorosamente e têm um certo nível de estatuto dentro da igreja. Contudo, por mais milagres que fizessem, Jesus chamava-lhes ilegais. Caros pastores e crentes, até que ponto conheço bem a Bíblia? Pode dar testemunho sem acrescentar ou subtrair toda a vontade de Deus, do Gênesis ao Apocalipse? Se pode testemunhar o que é que fez para o conseguir? São quem a Bíblia diz que são e foram criados de acordo com as promessas da Bíblia? Porque Deus nos ama, ensina-nos a palavra através do curso do centro. Os instrutores do centro não estão lá para vos ensinar. Deus e Jesus ensinam-nos a palavra através dos instrutores do centro e dos evangelistas. Então, com que mentalidade devemos aprender a palavra? Ser pontual nas aulas e não fazer outras coisas enquanto se ouve a palavra de Deus, mas se concentrar-se apenas no estudo da Bíblia. Além disso, quando ouvirem a palavra, devem responder com amém. Romanos 10:10 diz: A confissão com a boca resulta em salvação. Por isso, tem de responder bem na aula e durante o tempo de partilha. Em vez de aprender a palavra enquanto está deitado na cama, deve estudar sentado na sua secretária. Prepara um caderno e uma caneta para anotar as palavras que Deus te dá através do instrutor. E temos de tentar cumprir essas palavras. Não conseguirá guardar muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, se guardarem o que puderem, uma a uma, em breve estarão a guardar todas as palavras da Bíblia. Esta é a maneira de amar Jesus e o processo de se tornar um crente reconhecido por Deus. Estas pessoas podem verdadeiramente chamar a Deus o seu Pai e herdar o céu e a vida eterna. O Antigo Testamento é composto por um total de 39 livros, 929 capítulos e 23.144 versículos, e é o livro que registra a aliança entre Deus e o povo de Israel. Em Êxodo 19, 5-6, Deus disse aos israelitas, através de Moisés, que se guardassem estas palavras, tornar-se-iam um reino de sacerdotes e um povo santo. Isto significa que aqueles que guardam a palavra de Deus serão transformados no povo do céu. Por isso, Deus registrou muitos conteúdos, incluindo a lei no Antigo Testamento, e o cerne desses conteúdos era o envio de Messias. De acordo com a lei de Moisés, abatiam um cordeiro, sacrificavam-no a Deus e oravam a Deus para que os seus pecados fossem perdoados. Através destes atos da lei, Deus profetizou antecipadamente que Jesus sacrificaria pelos nossos pecados no futuro. E nos profetas do Antigo Testamento, Isaías 53 e Salmo 22, os sofrimentos que Jesus irá suportar na cruz são registrados antecipadamente. Por isso, pode dizer-se que o Antigo Testamento é um livro que Deus prometeu antecipadamente sobre Jesus, e Jesus também disse em João 5,39, esta Bíblia testifica de mim. Porém, os israelitas não aceitaram Jesus e quebraram as promessas do Antigo Testamento. Pelo contrário, muitos estrangeiros que não conheciam Deus acreditaram em Jesus. Assim,
Através de Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança com os cristãos que acreditam em Jesus. Este é o Novo Testamento, e o Novo Testamento registra não só o cumprimento do Antigo Testamento por Jesus, mas também a promessa da segunda vinda do Senhor. O Novo Testamento é composto por um total de 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Quando Deus estabeleceu o Antigo Testamento, fez uma promessa com o sangue do Cordeiro, mas o Novo Testamento é uma aliança feita com o sangue de Jesus na cruz. Por isso temos de conhecer e guardar as palavras do Novo Testamento. Se não conhecer as promessas registradas no Novo Testamento, tal como os judeus que não aceitaram o Messias há 2000 anos, pode hoje cometer o pecado de não aceitar a obra da segunda vinda e blasfemar contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, Deus avisa que o pecado de blasfémia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Se realmente acreditamos e amamos Deus e Jesus, temos de aprender as promessas da Bíblia que foram feitas para nós há 2000 anos. Deus e Jesus querem que cumpramos as promessas da Bíblia e sejamos abençoados. Por isso, hoje, Deus criou um centro para vos ensinar a palavra revelada. Portanto, não estamos a aprender a palavra com as pessoas, mas com Deus. Deus está a ensinar a palavra através dos instrutores do centro. Porque a Bíblia foi escrita por Deus, nunca pode ser interpretada por seres humanos. Assim mesmo que muitos pastores e professores de seminário tentem interpretar a Bíblia, é natural que surjam várias doutrinas. Os pastores sabem-no melhor do que ninguém. Quando os pastores se preparam para os sermões, leem muitos livros religiosos, mas devido às várias interpretações, muitas vezes não sabem qual é a verdadeira palavra de Deus. Por isso, as pessoas nunca podem interpretar a Bíblia. Só Deus que escreveu a Bíblia pode ensinar a Bíblia corretamente, e o centro também pode ensinar esta palavra. Não porque os instrutores sejam inteligentes, mas porque Deus está aqui e dá testemunho da palavra. No futuro, espero que ouçam e julguem por vós próprios se as palavras que estão a ser testemunhadas no centro são ensinamentos bíblicos ou interpretações humanas. Se ouviram o áudio de revisão, por favor deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista. E não se esqueçam de ouvir várias vezes para receberem a graça das palavras.